fala um pouco sobre a insaciável busca por satisfação. E antes eu convido vocês a respirar, a enraizar um pouco aqui no momento presente. Só se coloca numa postura confortável e respira. Consciente de que está respirando. E quando a gente está consciente, a gente está presente, assim. Traz o ar, inspirando e expira, se esvaziando. Respira igual uma criança, pelo diafragma, pelo abdômen. Solta pela boca. Quando inspirar, traz o simbolismo daquilo que você quer, de energia para esse momento, paz, presença, o que você sente que precisa. Mas também se esvazia do que não te pertence, toda a energia que você quer colocar para fora, que não te eleva. Bem, hoje apareceu para mim um vídeo, né, que dizia sobre que falava um pouco sobre esse sol artificial que a China está construindo. Aí alguém me disse que era falso, enfim, não vem ao caso se é falso ou real aquela imagem, aqueles vídeos. O fato é que a China construiu, né, um sol artificial. Eu havia lido essa matéria e dizem que é 5 vezes mais potente do que o Sol, do que o Sol natural, né? E tá apagando ali a luzinha, vamos ver. E dizem que é 5 vezes mais potente que o Sol real, né? E quando eu vi essa matéria, quando eu tinha lido essa matéria, uma série de reflexões veio à minha mente, assim, né? E hoje, quando eu vi esse vídeo, esse suposto vídeo desse sol, retomei tudo isso e postei nos stories e instiguei uma discussão, né, com vocês sobre isso. Mas o ponto é o seguinte, né? O que é que faz o ser humano buscar construir um sol artificial? Buscar fazer coisas assim tão grandiosas, né? Do ponto de vista tecnológico, numa sociedade tão desigual, com tantas outras prioridades, assim, se a gente for olhar do ponto de vista pro todo, né? Com tanto desequilíbrio psicoemocional, né, que a gente vive. A gente nunca teve uma sociedade tão avançada tecnologicamente, pelo menos o que dizem depois de Atlântida, né? Dizem que tiveram povos ainda mais avançados em tecnologia que nós. Não sei, não estava lá para saber. Mas a gente está num momento de grande avanço tecnológico e ao mesmo tempo de grande involução emocional e espiritual, né? Parece ser algo meio que inversamente proporcional. E quando a gente, né, olha para
o que está por trás dessa busca do ser humano, né? De querer mais e mais e mais. Primeiro, para quem não sabe, né? Um sol artificial, o propósito direto do sol artificial é gerar mais energia, né? O sol é uma fonte de energia. Vide as placas solares, né? Que as pessoas têm e vendem isso, vendem esse tipo de energia. E, obviamente, com mais energia, mais produção, né? Mais indústrias. E com mais indústrias, maior crescimento econômico para o país, maior PIB, né? Existe uma competição aí grande entre a China e os Estados Unidos. E é uma disputa de braço, né? Assim. E o fato é que o homem nunca está satisfeito, né? O ser humano, ele não está satisfeito e, independente das consequências de algo, o homem quer diretamente saciar o seu ego, né? A sua busca por poder e por ter mais e mais e mais. E não mede consequência alguma, né? Então, a gente não sabe, de fato. Não é possível que a construção de um sol artificial, né, 5 vezes mais potente do que um sol natural, não vai gerar desequilíbrio. Por favor, né? Eu já vi matérias dizendo que é um sol com energia renovável, limpa e tal. Mas existe uma questão de aquecimento, né? Fala-se também em lixo... eu esqueci o nome da palavra específica. Lixo radioativo, né? O ponto não é nem esse... Diretamente não é nem esse desequilíbrio, que já é algo que poderia ser bem discutido, mas eu não estou aqui defendendo nenhuma causa. O ponto é que o ser humano é um ser insaciável, né? E o que é que ele busca? O que é que está por trás dessa busca, né? O que é que faz um político chegar, né, tirar dinheiro de uma merenda de escola para enriquecer o próprio bolso? Aí tira 1 milhão, não satisfaz, aí tira 10, daqui a pouco é 300 milhões e o ego é esse saco furado, né? O ego humano é esse saco furado que quer mais e mais. E o que é que o ser humano busca mesmo, né? Porque nunca está satisfeito. Você pode saciar todas as metas, todos os desejos do ser humano e ainda assim ele não vai estar satisfeito. A gente vai discutir um pouco sobre isso, né? Essa busca nossa por felicidade fora da gente. E você vai perceber que nem 300 sóis desse vai satisfazer a cobiça, né? A ambição humana, a ganância humana. E isso me lembrou uma historinha, né? E eu queria compartilhar com vocês. Tem uma historinha, né, de um pescador que ele toda manhã ele ia pescar com muita alegria e ele ia sentindo o vento no rosto dele. Ele olhava para aquelas ondas ali formando no mar e ele via aquelas pontinhas douradas subindo, aquelas bolinhas, enfim, e tudo aquilo trazia um bem-estar muito grande, uma felicidade muito grande nele. E num dessas pescarias, né, ele jogou a rede e quando foi puxar, essa rede estava muito pesada. Ele falou, caramba, o que é que será que tem aqui? Ele ficou bem empolgado, né, para puxar aquela rede ali. E depois de muito esforço, muito sacrifício, quando ele puxou, tinha um peixe dourado, um peixinho dourado. Ele falou, poxa, eu nunca vi um peixe assim, cor de ouro e tal. E o peixe logo falou com ele, né? Falou assim, ó, por favor, me devolva para o mar e eu te prometo satisfazer qualquer desejo seu. E esse pescador era um pescador muito bondoso, né? Muito carinhoso e tal. E ele, compassivo, né? Ele pegou esse peixinho que falou com ele, ele ficou ali meio que sem saber como lidar com aquilo e devolveu o peixe para o mar. E chegando em casa, ele contou para a esposa, né?
Quando ele contou para a esposa falou assim: sim, você pediu o quê? Ele falou: não pedi nada, eu devolvi ele para o mar. Ele falou: como assim você não pediu nada? A gente está 3 dias sem comer. Volte lá e peça pão. E lá foi o pescador, né? Voltou para o mar, para o mesmo ponto que ele tinha pego aquele peixe dourado. E começou a chamar o peixe. Jogou a rede, peixinho dourado, peixinho dourado. E o peixe dourado voltou, né? E falou assim: ó, minha esposa me lembrou bem. Eu te devolvi, mas não fiz o pedido. Você poderia proporcionar pão pra gente? A gente tá com fome. Ele falou: que não seja por isso, pode voltar para casa. Já está lá. Quando ele chega em casa, ele viu a esposa dele organizando a quantidade de pão imensa que chegou na casa, né? Num saco e tal. E a mulher lá, né? Meu Deus, quanto pão e tal. E nisso, né? Ele falou: oi, não é que funciona mesmo esse peixe? E a mulher olha pra cara dele: o que é que você tá fazendo aqui? Volta pro mar. Não tá vendo que esse barraco que a gente mora aqui é desconfortável? Quando chove a gente se molha. Peça logo uma casa. Peça logo uma casa pro peixe, né? E aí o pescador volta pro mar. E de novo, o peixe dourado volta. E ele fala: olha, minha esposa pediu para eu voltar e realmente a gente está precisando de uma casa. Ele falou: não se preocupe, volte para lá. E quando ele volta para o local que era o barraco dele, ele chega lá, tem uma casa, né, linda, esperando ele. E a esposa lá, né, cheia de pão, organizando pão numa casa belíssima lá. E fala assim: o que é que você está fazendo aqui? Volte para o mar. Peça, né, ao peixe uma casa maior. Essa casa já não dá mais pra gente, né? Tá apertado. E de novo vai o pescador pro mar. Chega, a casa tá grandona lá, né? Uma casa grande. E falou assim: peraí. A esposa fala: por que eu não pedi um castelo? Por que eu não pedi um castelo? Volte lá e peça a ele um castelo. E aí, pá, de novo, né? Quando ele chegou lá, tinha um castelo. E aí novamente, né? A esposa, insaciável, olha para ele e fala assim: olha, o que é que adianta ter um castelo, ter tanta comida, mas se a gente não tem súditos? Eu quero reinar. Volte lá e peça para você ser rei ou ser rainha. Aí o pescador falou assim: mas eu não quero ser rei. Então peça lá para eu ser rainha. E o pescador novamente volta, né? E pediu súditos, né? Pediu para que ela fosse coroada rainha e tivesse súditos ali para que ela pudesse reinar. E quando ele volta, a mulher estava lá cheia de pompa, né? Com um vestido muito grande lá, aquele vestido de rainha, sem conseguir mal andar, com uma coroa gigante na cabeça, com dificuldade para se locomover. E ela já, muito grosseira com ele, fala assim: o que é que você está fazendo aqui? Você é meu súdito. E a rainha já mudou de postura com todo mundo, né? Cheio de gente, cheio de súditos ali. Ela do nada virou rainha, tinha um castelo gigante. E aí ela vai dormir, né? E quando ela vai dormir, o sol clareou muito cedo, né? O sol clareou muito cedo e ela falou assim: meu Deus do céu, era bom que o sol clareasse um pouco mais tarde, né? Assim eu posso dormir a hora que eu quiser, porque eu tô com muita coisa para fazer, eu tô com muitas ordens para passar e tô tendo que dormir mais tarde. E já chamou lá o pescador, né? Que ela não chamava mais de marido, e falou assim: olha, chamou os capangas dela lá, botou o pescador para fora para pedir para que esse pescador voltasse para o mar e pedisse que ela se transformasse numa rainha do mundo, que ela pudesse mandar ordens para o universo. E aí lá vai o coitado do pescador para o mar, né? E fala: ó, peixinho dourado, minha esposa agora, ela não está contente apenas sendo rainha, ela quer mandar no universo.
E o peixinho fala assim, sua esposa quer demais. Puf! Desapareceu. E o pescador, quando voltou para casa, não tinha mais rainha, não tinha mais castelo. Estava de volta aquele barraco. E a mulher dele com os trapos, vestindo trapo, né? Falou, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? E o pescador olha, né? E fala assim, foi bom que isso aconteceu. Você não estava feliz e nem eu estava. E ele voltou para pescar tranquilamente no dia seguinte, né? Voltando a contemplar a beleza do vento. Quando tinha peixe, pescava. Quando não tinha, não pescava. Mas quando a gente olha para essa historinha, né? Essa mulher, ela representa o ego. A simbologia, né? Essa mulher, ela representa o ego humano. O pescador representa o coração, né? A natureza da gente. Se você olhar para o seu coração, ele está saciado já. Ele não tem uma busca, né? Esse coração simbólico, né? Ele não está buscando nada. Ele consegue repousar em si próprio, em paz. O ego não. O ego, ele nunca vai se sentir completo. Então ele busca poder, ele é um saco furado, né? Então por mais que você coloque pão, você nunca vai encher um saco furado. Então essa mulher, ela representa o ego do cidadão. E quando a gente vê, né, essa nossa vida tão desconectada do coração, ou seja, do nosso ser essencial, e tão identificada com o ego, a gente está numa busca insaciável. A gente pode olhar para o caso da China e esse sol artificial e gerar uma série de reflexões, né? Mas um homem com tanto, a China crescendo tanto e quer mais e mais e mais e mais. Um político que já tem tanto, ele quer mais e mais e mais e mais. Mas a gente é um pouco assim, sabe? Nas devidas proporções. Se a gente está conectado o tempo todo com o ego é um fator, é uma ferramenta importante para que a gente flua nesse mundo material, né? Na vida em sociedade. Mas ele precisa ser um servo. Ele não pode ser o rei. Quando ele é o rei, ele é que nem a mulher que manda no cara lá, no pescador, né? Nessa historinha que eu contei. E o pescador, por buscar saciar a mulher dele, ele parou de apreciar a vida que ele tinha. Eu me lembro, né? A primeira vez que eu fui na Indonésia, foi muito interessante, porque da última vez que eu fui para a primeira, mudou muita coisa lá, né? Não tinha tanto turista, era um turismo mais de surf, assim. E as pessoas, eu estava num momento meu muito acelerado de vida, e as pessoas lá, elas tinham um passo muito lento, assim, tipo, eu não estava acostumado com aquilo. E eu vendo aquela vagarosidade das pessoas, aquilo meio que me incomodava um pouco, né? E eu me lembro que eu saindo do mar, né? E um cara me ofereceu foto, né? Que era normal, é normal, né? O pessoal tá tirando foto ali, os locais. Ele me ofereceu foto, eu falei, opa, quero ver. Ele tem foto sua, surfando. Eu quero ver, né? Sendo que ele tava fumando um cigarro. E aí eu fiquei olhando pra cara dele, esperando ele abrir o computador, né? Pra me mostrar as fotos. E ele, peraí, acabou de fumar o cigarro. Pegou uma xícara, encheu de café. E eu só olhando aquilo, eu falei, não, eu não acredito. E o cara começou a tomar café, eu ali esperando, né? E depois de muito tempo, né? Muito cuidado ali, muita cautela, ele foi me mostrar as fotos. E ali naquele momento eu não entendi aquilo, né? Mas ele está no habitat natural dele, vivendo sua vida no seu passo, no seu ritmo. Chegou ali um homem ocidental,
né? Acostumado com um passo muito mais veloz. E eu me lembro que eu comentei isso, né, com um cara. Eu estava em algum lugar, num restaurante lá, enfim, eu comentei isso. E esse cara, esse era um brasileiro, né? Ele já morava lá há bastante tempo. Ele falou, cara, o povo aqui tem o ritmo deles. Não queira impor seu ritmo ao ritmo deles, não. E pra mim foi meio que um tapa com luva de pelucas, assim. É como se a gente tivesse um ritmo artificial de viver. Um ritmo que não é coerente com nosso bem-estar, né? Nossa saúde mental, enfim. Esse ritmo ocidental. E é interessante que as 2 últimas vezes que eu voltei, né? Muita coisa mudou lá. E eu lembro que você olhava no olho das pessoas ali, né? Eles tinham os rituais dele e muita coisa mudou. É um olhar mais seco, mais comercial. Antes eles olhavam para alguém de fora e tinham curiosidade em conversar, né? Hoje você vê muita gente assim, não posso generalizar, mas eles olham para o turista como um cifrão ambulante, né? Isso é fruto dessa bolha que a gente vive, né? Essa bolha que olha para tudo como um objeto, para satisfazer esse sujeito, esse ego, né? Então, a gente vive nessa bolha, isso é fato. A sociedade é uma sociedade de consumo, né? É uma sociedade que preza pelo poder, pelo acúmulo de bens, de coisas, de dinheiro, né? E quanto mais, melhor. E o ponto que a gente precisa discutir, que a gente precisa refletir, é se a gente vai se deixar ser guiado por essa bolha. Ou se a gente vai saber que essa bolha é uma bolha construída, artificial, que você tem que estar nela assim. Não, você não tem que ir nada, né? Mas se você vive em sociedade, você tem que estar nessa bolha. Você vai ter que saber lidar com as pessoas que estão nessa bolha e que estão olhando para você como objeto, né? O marketing olha para uma pessoa como objeto, né? Agora é o neuromarketing, né? Então, o marketing ele não se contenta em levar um produto e mostrar os benefícios desse produto. Ele quer saber como é que teu cérebro funciona. Ele vai se comunicar com o teu inconsciente. Ele está vendendo sem que você saiba que você está sendo persuadido, né? Então, existem estudos, né? O Instagram ele estuda como te prender mais tempo nas mídias sociais, porque quanto mais pessoas estão ali presas, mais ele consegue vender, mais dinheiro, enfim. E teve um filme, né, que eu nem assisti todo esse filme, mas eu já saquei a parada, que é um filme que está no Netflix chamado Não Olhe para Cima, que é sobre uns cientistas que descobrem, né, que tem um meteoro caindo na Terra e que ia destruir toda a humanidade. E aí ele leva uma sátira, né? Levam isso para a presidência dos Estados Unidos. E ali, logo, né, as grandes indústrias, as grandes corporações tomam conhecimento disso e percebem que aquele meteoro que ia cair na Terra, na verdade, tinha bens, tinha uma matéria-prima, né, muito preciosa, capaz de gerar muita riqueza. Os cientistas sabiam que o planeta Terra tinha condição de desviar esse meteoro, né, e não chocar na Terra, mas a economia, né, as grandes corporações junto com o governo dos Estados Unidos tomou a decisão de deixar cair na Terra porque poderiam aproveitar os bens preciosos, a matéria-prima desse meteoro. Eu não vou contar o final, né, o que acontece, até porque eu não assisti todo, mas é uma sátira que busca, né, mostrar até que ponto
a sociedade, até que ponto as corporações, o governo, eles têm real interesse em suprir a população ou tem real interesse em satisfazer o ego daqueles que estão no topo do poder. E a gente olha e percebe, né, que a gente está nessa bolha social, uma bolha construída, uma matrix construída, né, com essa finalidade, né? Quando você olha, né, para uma empresa, ela vai olhar para os funcionários como recurso humano. Matéria-prima, como se fosse um tipo de matéria-prima, né? Assim, então, as corporações olham para as pessoas como objeto, né? Como é que eu posso ganhar mais dinheiro? Então você olha para as indústrias farmacêuticas e você não sabe até que ponto elas estão realmente interessadas em trazer algo que cure efetivamente. Vamos supor que exista a cura para algo, mas às vezes é mais interessante te manter dependente vendendo do que curado, porque economicamente é mais viável, financeiramente é mais viável. E essa é a moeda social, né? Dinheiro. Dizem que tem uma moeda maior por trás, que é a energia, né? Mas aí, quando a gente fala do ser humano, é dinheiro. Então, até que ponto, dentro dessa bolha, né? Dessa matrix, desse samsara, né? Os governos, as corporações, elas estão buscando o bem-estar da população. Quando a gente está consciente disso, muita coisa muda. Porque a gente vê que essa imposição de buscas, né? Você nem sabe por que você busca o que você busca. É muito insano o ser humano dedicar tanto tempo de vida para o trabalho, para um trabalho que muitas vezes ele não gosta, para acumular coisas que ele não vai conseguir usufruir, ele não vai levar, né? É como se a gente buscasse acumular tesouro na terra, né? A gente busca fazer castelo de areia. É importante, né? A gente tem necessidade. Eu sempre repito isso aqui não é uma apologia à pobreza, ao minimalismo, não. É só a sanidade, né, mental. Se você consegue construir riqueza sem vender sua vida e seu tempo de vida, ótimo. Por que não? Né? É uma bênção. Dinheiro é mais uma energia, só isso. Né? Agora, quando você vende a sua vida, o seu tempo de vida, para essa busca que a sociedade impõe, você não está vivendo com lucidez. Você está trocando a sua vida. Você está trocando seu tempo e sua energia. Né? Eu fiquei refletindo sobre os recursos importantes. Né? Eu vi um vídeo do Whindersson Nunes, ele falando assim, o recurso mais importante, né, para o ser humano é dinheiro, mas eu acho que não é dinheiro, é tempo. Interessante o que ele falou. Mas tem outros também. Porque se você tem tempo e não tem energia, o que é que você faz com o tempo? Se você tem tempo e não tem saúde, o que é que você faz? Agora vem cá, e se você tem tempo, energia, mas você não tem sabedoria psicoemocional? O que adianta tu ter tempo, dinheiro, energia e não ter saúde psíquica? Tu viver à base de remédios, tarja preta. O que adianta? Então, tem alguns recursos importantes assim, sabe? Mas é interessante que quanto mais a gente se vende para essa busca social, mais a gente está vendendo tempo, energia, saúde psíquica e, consequentemente, saúde física.
nessa sociedade que implora, né, para que a sexta chegue logo. E domingo é um dia depressivo, porque amanhã é segunda. É muito louco isso. É muito louco. É muita insanidade. E repito assim, né? Eu não tenho nada contra ter muito dinheiro, não. Acho muito massa. Mas o que é que você está fazendo para ter isso, né? E às vezes nem é muito dinheiro. E a nossa mente é tão louca, né? Que quando ela não está fazendo nada, ela meio que se sente culpada. Eu já vivi muito isso. Eu me sentia culpado por não estar trabalhando dia de sábado muitas vezes. Numa empresa que era normal trabalhar dia de sábado. E que eu não era obrigado a trabalhar. E nem ganhava mais por trabalhar. Então, a nossa mente ela é muito facilmente condicionada, né? Exato, Daisy. Tudo é equilíbrio, o meio termo, né? Porque tempo sem dinheiro a pessoa entra em colapso. Porque assim, a gente vive no meio social. Ótimo, se você vive isolado numa comunidade alternativa, que você planta o que come, ótimo. Você não precisa... O dinheiro não serve de muita coisa ali, né? Mas se você vive em sociedade, você precisa do dinheiro. É um recurso muito importante, né? Ele é tão importante quanto o tempo, assim, de repente, né? Mas é o equilíbrio, é o meio termo nessa busca desses recursos, né, que foram citados. Tempo, energia, dinheiro, saúde física e saúde mental. Porque sem saúde mental você está perdido, você pode ter tudo. Quantas pessoas aí no topo, na fama, né? É muito fácil você ver pessoas aí extremamente bem-sucedidas para a sociedade, com bastante fama, com bastante status, atores, mas que tem cocô na cabeça. Não tem condições de conversar, de manter uma conversa, né? Assim, perdido, né? Não. E qualquer coisa abala, qualquer coisa entra numa pane mental, né? Porque está tão hipnotizado por isso que o mundo oferece que se perde, né? Então, a raiz, né, dessa discussão é a gente olhar, né, para essa insaciedade do ego, essa busca por saciar esse ego. E o fato que eu gosto de lembrar aqui é que o ego é insaciável. Então você tem que botar ele no devido lugar. Aqui, ó, você é uma ferramenta minha para usufruir, para fluir no mundo, né? Você é uma ferramenta minha, você não sou eu. Então, a gente está tão identificado com o ego que ele se torna o rei da nossa vida. Ele se torna a mulher do pescador. E o ponto que é interessante assim a gente notar é o seguinte: quando o Buda, né, ele atinge o nirvana, né, a iluminação, ele falou: caramba, como é que eu vou levar esse conhecimento para as pessoas? Ele ficou quietinho na dele, né? Mas ele foi e falou: você tem que levar isso para as pessoas. Você tem que levar esse conhecimento. Vai ficar só para você. Tira a galera do sofrimento, velho. Tu saiu do sofrimento, agora tira a galera do sofrimento. E aí ele falou: como é que eu vou falar sobre isso? Como é que no momento que as pessoas estavam numa busca tão rasa por espiritualidade, né? Tão materialista por espiritualidade,
Não, então ele chegou e começou a falar das 4 nobres verdades, né? No qual a primeira nobre verdade era dukkha. Quando ele fala dukkha, né? Existem algumas traduções assim. A gente fala, é comumente traduzido para sofrimento. O sofrimento ele existe, mas a gente pode olhar como insatisfação. Dukkha, insatisfação. O ego, ele é sempre insatisfeito. Então o ego vai encontrar insatisfação por não conseguir ter tudo o que quer, por não conseguir evitar muita coisa que surge. Ele não percebe que a vida é movimento. Então, muitas coisas surgem e você não está sob seu controle isso. E apego, né? Quando a gente conquista algo, a gente não quer perder. E o principal, a falsa identificação com o ego. Então, quando o Buda ele traz essa primeira nobre verdade, né? Que a vida para o ego é dukkha. É dukkha, né? Que é a insatisfação. Ele já mostrou ali o jogo assim. E qual é a saída para isso? Né? Então ele traz a terceira nobre verdade, né? Que é o nirvana, que é você acordar, despertar. Porque você desperta para a tua natureza. E quando você desperta para a tua natureza, você vai perceber que aquilo que você é, essencialmente, não tem falta. Esse ser que se manifesta, ele tem alguns desejos, ok. Tem alguns desejos necessários, a gente já filosofou aqui sobre isso, né? Água, comida. Esse corpo, ele precisa. O teu ser não precisa de nada disso. Ele já é completo. Ele já é saciado. Mas a gente está tão desconectado dele e conectado com o ego que a gente esquece disso. Então, a gente olha, né, para essa nobre verdade e olha para a nossa vida, né? Você fala assim, poxa, é insatisfação. Se eu estou identificado com o ego, é insatisfação. Porque assim, tudo bem, eu tenho alguns desejos que são necessários, então eu vou saciar minha fome. Mas quando a gente fala de um prazer, uma busca por prazer, você vai e come um chocolate. Tá com desejo de chocolate. Ok, não tem nenhum problema. Às vezes você está tão descompensado na tua vida que você quer compensar essa descompensação com o chocolate. Então você vai e come 2, come 3, 4. Você percebe que nada disso vai satisfazer. Então você vai buscar coisas. Você vai buscar mais coisas, mais coisas. E nada disso vai satisfazer teu ego. Por isso que a vida é insatisfação para o ego. Você que está identificado com o ego, a vida vai ser dukkha, né? E qual é a saída disso, né? É o despertar. É a conexão com aquilo que a gente é. Porque sustentar um eu é muito pesado. Sustentar um eu que não existe é muito pesado. Estar identificado com o ego é uma energia dispersa imensa. Eu recomendo a todo mundo meditar sobre isso, né? Toda vez que você está identificado com o ego ali, você está emanando uma energia para um ente fora do seu ser. Está dentro desse mundo interno, mente, mas é uma dispersão de energia muito grande. E quando você repousa, muita coisa muda. Você repousa no seu ser. Você reconhece que você tem um ego, você usa ele, mas você retorna para casa. Eu estava outro dia, né, deitado, eu tirei um cochilo depois do almoço, e aí
Eu tirei esse cochilo. Ian tá chorando aqui, tô escutando. Eu tirei um cochilo, né? Aí daqui a pouco minha mente buzinando. Faz isso, faz aquilo, tal. Um monte de coisa que eu podia deixar para depois, mas tava tão bom aquele cochilo ali. E daqui a pouco veio assim, um repouso de volta à fonte, assim, que me trouxe uma paz tão profunda, assim, num lugar que eu não era Tiago ali. Que você acessa esse lugar. Quando você está em sono profundo, você acessa esse lugar. Você não está carregando nenhuma identidade, por isso que você sai tão renovado depois de uma noite bem dormida. Depois de uma noite bem dormida, você sai renovado. Assim como a meditação. Se você mergulhar fundo numa meditação, você chega a esse estágio de não eu. A diferença é que você está consciente ali. Você está consciente. O sono profundo você não está consciente. Então é como se aquilo renovasse. Sono profundo é uma alegria grande, é renovação, rejuvenesce a gente. Pessoas que dormem bem, elas são mais jovens. Pessoas que têm dificuldade para dormir, elas envelhecem mais rápido. Não tem para onde. Então, esse retorno à fonte você pode fazer inclusive sem sono profundo. Você pode fazer inclusive sem uma meditação formal. Sem assim, vou sentar para meditar. Você pode estar aqui e sentir tua energia retornando para a fonte. Você descansa no teu ser. Não tem um eu sendo sustentado. Um eu que não existe, que é ilusório, né? E esse eu, ele vem com tanta máscara, né? Com tanta história pessoal, com tantos traumas e medos e tal, que você carrega de um ser que não é você. Agora, quando a gente tem lucidez para olhar, quando a gente tem lucidez para olhar para esse ego e para o mundo, a gente olha esse ego como um eu construído. Ok, eu tenho, às vezes eu uso, é tipo um bonequinho de videogame, assim, obviamente com uma continuidade, um peso maior, vamos dizer assim, né? Mas assim, é como se fosse algo construído que você está usando. E é uma prática isso, sabe? É uma prática. Então, pessoal, fechando aqui, a Aninha está comentando aqui, eu vou ler o que ela comentou. Tem muita gente comentando, na verdade, né? Mas essa reflexão que eu trouxe hoje nos stories e aqui, né, desse sol artificial que a China construiu, na verdade é algo muito mais profundo, né? Que está presente em todos os seres humanos. Essa busca por satisfazer o ego. Essa busca por estar sempre querendo, deixando o ego ser rei da nossa vida. E a real satisfação que a gente pode encontrar é o autoconhecimento. E repousar nessa autorrealização, né? Nesse ser que somos. Então deixa eu ler aqui o que a Aninha comentou. Por esse motivo, a janela do luz tem sido o divisor de águas na minha vida. Não estou 100%, mas já melhorei bastante no estágio preto. Ai, Fabi, Tiago pega pela mão. Não. O ego quer ter controle, né? O ego quer ter controle. Jaque falou que atingiu o Nirvana. Né? O seu diamante. Com tarja preta é o mesmo resultado? Eu medito, mas não durmo.
Vamos lá. Se você está usando tarja preta, né, assim, você deve estar tendo um monitoramento, né, de um psiquiatra, enfim. É importante, né, que continue com esse acompanhamento. Mas saiba, né, que dificilmente um psiquiatra, não tô generalizando, pode ser que tenha, ele vai te indicar meditação, ele vai te indicar autoconhecimento, né? Até porque na maioria dos casos nem eles sabem o que é. Eles estão mais perdidos que você. Né? Quando... É engraçado, né, que uma vez a Ananda chega para Buda, né, e fala assim: Buda, por que você não leva esse conhecimento para a humanidade? Isso pode salvar a vida das pessoas. Imagina todo mundo ver a natureza das coisas. E todo mundo está em paz por ter reconhecido a natureza de si e da vida, da existência. Aí Buda olhou e falou assim: vá na vila mais próxima e pergunte o que as pessoas estão buscando. Vá na vila mais próxima e pergunte o que as pessoas estão buscando. E lá foi a Ananda, né? Um caderninho lá, foi anotando. O que é que você busca? A mulher: eu busco um casamento. O outro: o comerciante: eu busco vender mais. Aí eu busco agora uma carroça maior para o meu cavalo puxar. Eu busco um comércio maior. Eu busco isso e aquilo. E aí, Ananda, qual foi o resultado? Alguém aqui busca autoconhecimento? Não. A busca das pessoas estão em coisas. Estão no mundo externo. No mundo superficial. Então, os próprios psiquiatras, na maioria dos casos, eles estão perdidos. Os próprios psicólogos. Eu não posso generalizar, né? Até porque eu conheci alguns muito competentes, né? Mas tem muito assim, né? Tem muito cego guiando outros cegos, né? Enfim. Mas se você segue seu coração, Aninha, tipo, o psiquiatra, ele pode falar um pouco mais daquilo que ele estudou, né? Mas se você começa a seguir teu coração e sabendo que eu vou meditar, né? Mas você para ali e tem a disciplina de meditar, mas o restante das horas do teu dia você está feito louco, correndo atrás de vento, brigando com todo mundo, vivendo no automático. Qual o nível? O que é que você está aplicando desse tempo que você está se conectando consigo? Na verdade, a grande meditação que a gente deve buscar é na vida, né? Na forma que a gente lida com as relações. Porque a meditação às vezes dura meia hora, 20 minutos. Mas e o resto da vida? Como é que a gente está lidando com ele? Né? Então, é o que eu sempre busco falar nos cursos, né? Tipo, veja a vida como uma prática. Como uma grande escola, né? Então, se você está conectada com esse teu ser essencial durante todo o tempo da tua vida, tipo, busca estar dirigindo, busca estar numa conversa, busca estar num trabalho, conectado com o teu ser essencial. Se você quiser chamar esse ser essencial de Deus, não tem problema. Busca estar conectada com Deus. Faz tudo como se fosse um ato divino, uma oferenda a Deus. Pô, tô dirigindo, eu tô servindo a Deus no volante. Eu tô escutando alguém, eu tô servindo a Deus escutando essa pessoa. Eu tô fazendo algo, é tudo um ato divino, né? Busca ver tudo como um ato divino. Você vai ver que muita coisa muda. Porque a gente tá tão conectado com esse eu. Como é que eu sacio mais o eu? Que a gente vive nesse sofrimento. E se a gente não busca esse centramento, essa equanimidade nas coisas mais triviais do nosso dia a dia, não vai servir de nada uma hora que você passa numa aula voltada para a sabedoria universal,
ou um livro, ou uma meditação, né? Então, é a gente buscar estar conectado com isso. Tipo, se você preferir chamar, ao invés de Deus, a fonte, ou o ser, né? Se conecta com esse ser. A maior parte do tempo, esteja conectado, né? Às vezes você... É um treinamento, né? Muitas vezes. Vê algum caso que o teu automático, o teu ego já quer responder na agressividade. E você busca estar conectado ali, de repente, né? E respirar um pouco, falar assim, isso aqui vai ser um ato divino. A forma que eu vou lidar com essa situação vai ser um ato divino. E não é fácil, né? Não é fácil, mas é possível. É verdade, aprender a esvaziar. Pessoal, vamos meditar, tá? Bastante comentário aqui. A gente vai fazer uma meditação um pouco mais breve, porque eu estou sendo comido aqui pelas muriçocas. Em breve a gente vai ter tem gente perguntando sobre meditação e tal. A gente vai ter a Jornada da Luz. Vai ser início de fevereiro, estou adiantando para vocês. Tá? Então ali eu vou introduzir também a meditação. Tá? Obviamente, dentro da Escola da Luz tem um curso de meditação. Tem vários cursos lá, quem quiser entrar. E aquele lance, quem não tem condições de pagar, que já é um preço assim que a gente busca fazer para ser bem acessível. Então, acho que dá no bolso de todo mundo, mas se não der também fala com a gente que a gente passa o acesso, tá? Se der, ótimo, que contribui com o nosso trabalho. E tem lá não só curso de meditação, como de autoconhecimento, certo? Para quem quer se aprofundar em meditação. Mas também não quiser pagar, tranquilo. Início do mês que vem a gente tem aí a Jornada da Luz e a gente vai passar esse conhecimento, beleza? Bora meditar então. Rapaz, esse Kevinho tá com toda, viu? Temos que parar de pegar as frases que fazem sentido para a vida e colocar em para-choque de caminhão. Esse Kevinho. Por sinal, pessoal, amanhã vai ter um encontro da Escola da Luz. Geralmente é quinta, amanhã vai ser... nessa semana vai ser quarta, amanhã, às 20h30, tá? Então o tema vai ser Hermetismo e Jesus Cristo. Henrique vai... Eu vou aprender bastante, pelo menos eu vou aprender bastante. Ó, Kevinho, mas não, estou como Kevin. Esse cara é demais. Então bora lá. Se coloca na postura confortável. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Se coloca num estado de completude. Reconhecendo que essencialmente nada te falta. Não há nenhuma busca a ser feita.
inclusive nessa meditação. Vem para aqui livre de anseios, de resultados. A caminhada sendo o próprio resultado em si. O fato de estar aqui agora, nesse momento, respirando e contemplando o silêncio interior, sendo o resultado em si. Não tem nenhum lugar a chegar, um estado específico. Se familiariza com tudo que aparece dentro da tua percepção, sejam sons, sensações. Familiariza como fenômenos que passam, surgem e desaparecem. No qual aquilo que você é se mantém intocável, em paz. Os fenômenos surgem na tua tela mental. Os sons, os odores, até as visões, pensamentos. Mas nada disso atinge esse ser que está em paz. Permita que seu corpo relaxe. Dos pés à cabeça. Permita-se entregar-se a esse momento. Perceba que cada pensamento que surge, cada ação que você faz, cada emoção sentida, é energia sendo dissipada. E perceba que essa energia surge de algum lugar dentro de você. Se volta para essa fonte que emana essa energia. E repousa a tua energia nessa fonte de energia. É como se a luz da lanterna se voltasse para dentro da própria lanterna e repousasse ali. Talvez facilite para você repousar no coração. Sente essa energia brotando do coração. E nesse local você relaxa. Você repousa. Nesse repousar você encontra paz, plenitude, luz. Quem preferir, pode se manter em meditação, em silêncio. Agradeço a todos. Que os méritos dessa prática, as energias acumuladas,
possam beneficiar todos os seres sencientes, que todos encontrem a paz e as causas do seu sofrimento, que todos possam encontrar a liberdade.